Voltamos com o programa A Notícia de Frente, são 7 horas e 16 minutos. Agora a gente vamos para o cenário nacional, porque ontem algo emblemático aconteceu no Brasil. Estou falando do ministro Alexandre de Moraes, que tomou posse no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos conferir então todos os detalhes. O ministro Alexandre de Moraes ficará à frente do TSE por 2 anos. Ele assume o posto a menos de 2 meses do primeiro turno das eleições de outubro. Moraes substitui o ministro Edson Fachin. A cerimônia de posse do ministro no Tribunal Superior Eleitoral reúne a família de Alexandre de Moraes e dezenas de convidados, como integrantes do Judiciário, políticos e governadores. Além do presidente Jair Bolsonaro, os candidatos à presidência da República, Lula, Ciro Gomes, Simone Tebet, também marcaram presença. Todos os ex-presidentes foram convidados. Na solenidade, o ministro Ricardo Lewandowski também foi empossado como vice-presidente da Corte. Indicado pelo ex-presidente Michel Temer para o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes tomou posse em 2017. É considerado um especialista em direito constitucional e criminal. Moraes foi ministro da Justiça no governo Temer, secretário de Segurança do Estado de São Paulo e secretário de Transportes da capital paulista. Começou a carreira no Ministério Público. No último ano, Moraes esteve envolvido em embates com o presidente Jair Bolsonaro por ser o relator de investigações que envolvem o próprio presidente e aliados. Moraes tem defendido as urnas eletrônicas e já disse que vai combater as fake news. O gesto de levar pessoalmente o convite da posse ao presidente Bolsonaro na semana passada foi visto como uma tentativa de amenizar os conflitos. O ministro também convidou todos os ex-presidentes da República e os atuais candidatos à presidência. Alexandre de Moraes mantém ainda um bom diálogo com as Forças Armadas, o que deve reduzir os embates com o Ministério da Defesa em relação às urnas eletrônicas. Bom, gente, olha, um dia ontem, professor, que vai entrar para a história do Brasil. Vou ressaltar aqui todo o poder de articulação e influência do ministro Alexandre de Moraes. O presidente Jair Bolsonaro ficou ao lado dele, como pede, claro, o protocolo, professor, dos cerimoniais em relação às autoridades. Frente a frente do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Depois, ao lado de Lula, estava Michel Temer, tido como golpista, o eterno golpista, e também Dilma Rousseff. E vou dizer aqui, Daniel, algo muito importante, viu? Houve muitos momentos de constrangimento para o presidente Bolsonaro, porque a tônica do discurso de posse de Alexandre de Moraes se baseou fundamentalmente na proteção, no respeito ao sistema eleitoral brasileiro, no resgate da imagem de todo o sistema, colocando o Brasil como sendo uma grande referência para o mundo no sistema eleitoral. Não deveria ser alvo de ataques. E ele colocou ali uma forte presença, uma retórica que eu diria realmente forte, quando ele disse inúmeras vezes que a democracia não significa o direito de agressão. Você não tem a liberdade de destruir, mesmo que se trate da imagem de um sistema. Ou seja, depois do discurso acalorado do ministro, que rendeu aí aplausos em mais de 40 segundos, Bolsonaro não aplaudiu, mas houve um tom de respeito, embora o presidente não tenha se manifestado nem de forma verbal e nem de forma física. Como a gente percebe aí na imagem, o presidente ficou paralisado todo o tempo, absorvendo as palavras do ministro Alexandre de Moraes. Aí eu pergunto para você, Daniel, e a mesma pergunta depois para o senhor, professor. Daniel, depois desse discurso, depois da presença dessas autoridades, 13 ministros estavam presentes, ex-presidentes da República, e aí, depois do dia de ontem, da posse de Alexandre de Moraes, vai ter espaço novamente para o presidente Jair Bolsonaro colocar em questionamento a segurança do sistema eleitoral brasileiro ou não? Será um ponto final nessa guerra de narrativas? Ou você acredita que ele desta vez vai seguir adiante ainda, porque temos um 11 de setembro pela frente, Daniel? 7 de setembro, desculpa. 7 de setembro pela frente. Estou aqui misturando 11 de agosto com 7 de setembro. Desculpa, gente. Você acha que é o ponto final ou não? Não é. A presença institucional do presidente foi importante ontem na posse do Alexandre de Moraes, como uma forma de até arrefecer os ânimos que ficaram muito exaltados ultimamente.
Mas a própria postura corporal ali do presidente indica que ele estava muito desconfortável naquela situação, né? Primeiro porque ele estava de frente com o ex-presidente Lula e Dilma também, ele também estava, Michel Temer, ele estava postado ao lado do Alexandre de Moraes, agora a cadeira está vazia porque ele estava fazendo o pronunciamento, o discurso. O discurso do Alexandre de Moraes foi muito duro em relação à defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito e da Constituição, né? Ele bateu muito firme sobre a questão das urnas eletrônicas, disse que o processo é ágil e transparente e não houve fraudes. No momento que ele citou essa questão do orgulho de ter esse sistema eleitoral no Brasil, ele foi aplaudido de pé por boa parte dos presentes, né? O presidente não aplaudiu em nenhum momento, nem a primeira-dama Michele Bolsonaro e algumas outras pessoas como o ministro Cássio Nunes, né, que foi ministro do Supremo, que foi indicado pelo presidente também, praticamente não aplaudiu nenhuma vez, né? Houve esses pontos de constrangimento, ali também na cerimônia de posse estava presente o Carlos Bolsonaro, né? Acho que muitos dos recados que o Alexandre de Moraes mandou no discurso foram diretamente para o Carlos Bolsonaro, que é a pessoa que coordena as redes sociais do presidente, coordenou já na campanha de 2018, foi muito criticado e é apontado como líder do gabinete do ódio ou dessas milícias digitais que espalham fake news o tempo todo. O Carlos Bolsonaro estava presente, as pessoas que acompanharam a presença dele ali disseram que ele ficou o tempo todo de braço cruzado, ficou irritado e na saída, depois, após o pronunciamento, o Jair Bolsonaro trocou um aperto de mãos ali cordial com o Alexandre de Moraes, mas saiu também calado, ele junto com o Carlos Bolsonaro e com a primeira-dama Michele Bolsonaro, sem falar com a imprensa, aparentemente bastante desconfortáveis com essa situação. Mas respondendo a sua pergunta sobre o 7 de setembro, eu acho que será sim, e continua tendo uma expectativa muito forte de que seja um dia tenso, né? E que a resposta a tudo isso que o Alexandre de Moraes expôs ontem acontecerá no dia 7 de setembro. Ontem, no lançamento da campanha do Jair Bolsonaro em Juiz de Fora, ele novamente convocou as pessoas, disse que vai ter motociata, vai ter passeata, vai ser um ato em homenagem aos 200 anos da República Brasileira, da independência brasileira, mas também vai ser um ato eleitoralmente muito forte para o bolsonarismo e a gente espera que o tom seja alto e intenso como foi o ano passado. No ano passado teve um tom de um ambiente de golpe muito forte, né? As pessoas foram para a rua, muita gente esperando, inclusive, que houvesse o fechamento do Supremo e do Congresso naquele dia, né? E esse ano não sei se as pessoas estão esperando que isso aconteça, mas que haverá contestação sim, novamente às urnas, o sistema eleitoral brasileiro. Isso é esperado para 7 de setembro, além de ser uma data considerada eleitoralmente muito importante e forte para a campanha do Jair Bolsonaro. Ele próprio disse, vamos uma última vez para as ruas, né? Como dando esse tom de batalha, de embate mesmo em relação ao sistema eleitoral das urnas eletrônicas. Professor, vou repetir, né? O presidente Bolsonaro ouviu calado todas as palavras do ministro Alexandre de Moraes. Vai servir para neutralizar o discurso do presidente em relação ao sistema eleitoral ou não? Não, sigo na mesma linha de raciocínio do Daniel Petergil, também acho que não. Essa é a tônica, uma das tônicas principais é a crítica justamente à questão da urna eletrônica. Tanto é que ele quer a presença o tempo todo, né, das Forças Armadas para poder fazer uma possível auditoria nesse processo todo aí das urnas eletrônicas, né? Uma situação absolutamente desconfortável para o presidente Jair Bolsonaro ontem estar ao lado ali. A linguagem corporal dele é bastante clara, de resistência o tempo todo, né? Em todos os sentidos, né? Ele estava ali apenas de corpo, mas a alma estava fora, estava absolutamente em outro campo, torcendo para que o relógio passasse, para que o tempo passasse o mais rápido possível, para que ele pudesse sair dali. Isso ficou bastante perceptível, né? Para quem acompanhou de perto isso tudo. Dois pontos chamaram a atenção. Primeiro,
o encontro de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva numa antessala em que os dois apenas se rebateram em completa assimetria. Não houve cumprimento, não houve absolutamente nada e também ninguém esperava, né, de que realmente os dois pudessem se cumprimentar. Quem, né? professor? O Lula com o presidente Jair Bolsonaro na antessala. Houve um encontro desviados. Né? sem nenhuma simetria, né? Ou seja, faz de conta que um existe e o outro não existe também. Eles acabaram ali de forma informal, né, topando um com o outro. A porta podia bater e ficar os dois lá dentro, entendeu? Para falar, vocês resolvem aí, vocês dois, entendeu? Não, mas um constrangimento. Né? Mas frente enfim, frente, não, face muito grande. face, né? O presidente é muito grande em todos os sentidos, né? E para ele, para o Lula também. Imagina se encontrar com seu desafeto dentro de um ambiente daquele, né? Levando terrível. Bronca ainda? E o que chamou a atenção também, Bronca ainda. Levando bronca ainda, né? E o que chamou a atenção também foi o seguinte: o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso não pôde participar, né? Mas existe uma pessoa muito próxima do Fernando Henrique Cardoso, né, que foi até o evento, né, a pedido do ex-presidente Fernando Henrique, para levar um bilhete para o Alexandre de Moraes, né? Nesse bilhete continha algumas orientações, né, do próprio Fernando Henrique para o Alexandre de Moraes atuar ali frente a esse grande desafio que o Alexandre de Moraes tem daqui para frente. Acompanhei o discurso do Alexandre de Moraes do começo ao fim, um discurso contundente, muito bonito, que eu torço que realmente tenha consistência prática. O que eu acho muito difícil com relação ao combate às fake news, e eu já deixei claro aqui por que eu acho muito difícil. Ontem, inclusive hoje de manhã, mostrei agora para o Daniel, foi lançada a pesquisa IPEC, né, e eles produziram um vídeo mudando completamente os dados, o deepfake. É de uma especialidade impressionante. Você acha que é realidade, mas não é. É fake news. Tá certo, gente. Chegando na tela pra gente agora, alguns twitters aí, claro, das autoridades que estavam presentes ontem na posse do ministro Alexandre de Moraes. Vai chegar aí na sua tela, então, o tweet de Ciro Nogueira, falando sobre ontem. Vamos lá, então. As instituições são maiores que os indivíduos e o Brasil está acima de tudo. O respeito à democracia se faz assim, com atos concretos, fortalecendo o diálogo institucional. O povo, a economia, o Brasil acima de tudo. Temos mais aí, porque foi uma sequência de twitters de Ciro Nogueira, gente. Mas a gente pode ir para agora Ciro Gomes, que falou a respeito também. Estivemos na posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do TSE. Aproveito a oportunidade para reiterar minha confiança de que o novo presidente saberá conduzir a eleição mais tensa dos últimos anos. Temos mais um tweet que vai chegar aí para nós avaliarmos os posicionamentos, então, dos presentes. Chegando para a gente agora aí na tela, o Brasil da Esperança. Lula que fez essa postagem, é um vídeo em que alguém pergunta para ele em relação ao discurso do Alexandre de Moraes e também sobre o resultado das pesquisas. E ele respondeu, eu com esperança. Uma resposta de Lula em relação às perguntas logo após a cerimônia de posse de Alexandre de Moraes. Nós temos mais aí, chegando agora, Rodrigo Pacheco. Daniel, olha só, eu vou pedir a sua ajuda nesse momento aí. Por favor, traga para a gente a postagem. Parabenizo o ministro Alexandre de Moraes pela posse no cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira. E também ao ministro Ricardo Lewandowski, empossado como vice-presidente da Corte e que conduzirão as eleições deste ano. Perfeito. Bom, nós temos agora chegando já uma sequência de tweets, seria do presidente da República, para a gente. Não, tem ainda Rodrigo Pacheco aí, dizendo que reafirma a confiança na Justiça Eleitoral. Acabou de mudar. Vamos lá então para o presidente Jair Bolsonaro, gente, olha só. Nós temos aqui também uma sequência de tweets, mas eu desconfio que o presidente não gostou muito de ficar olhando para Lula, não, embora ele desviou os olhares, porque ele fez várias postagens. Olha só, sem guerra e pandemia, o PT entregou ao país a pior recessão de nossa história. Em meu governo, mesmo com pandemia e guerra, benefícios sociais foram ampliados, milhões de empregos foram gerados e a economia voltou a crescer. Eles quebraram o Brasil, nós quebramos paradigmas.
Lula e Dilma deixaram para os brasileiros um país devastado, com 15 milhões de desempregados, prejuízos bilionários nas estatais e obras inacabadas, além do maior esquema de corrupção, o maior número de assassinatos e a pior década para a economia de toda a nossa história. Em 4 anos de Bolsonaro, as estatais dão lucro, as obras abandonadas são concluídas e temos o menor número de homicídios em uma década. Nossa economia voltou a crescer, o desemprego é o menor desde o desastre petista e o número de brasileiros trabalhando bateu todos os recordes. Gente, olha só, essa sequência mostra o quê? Que o presidente não se manifestou em relação à posse do ministro Alexandre de Moraes, mas depois de ficar ali frente a frente por algumas horas, com Lula e com Dilma, será que ficou passando na cabeça do presidente que ficou ali, professor inerte, sem manifestar nada? Não, mas ele nem o que ele podia acabou falar de também. postar aqui? Não, sim, mas ele não aplaudiu, ele não reagiu, ele ficou realmente com uma sensação de que estava paralisado, atônito. Na frente dele, professor, Lula e Dilma. E aí, essa sequência de postagens, colocando todo o contexto em relação à era PT no Brasil. Porque aquilo tudo para ele é um grande teatro. É um grande teatro o tempo todo, é uma formalidade. Você entendeu? Se depender dele, nem ali ele estaria. Eu tenho certeza absoluta disso. Para ele, aquilo é um grande teatro ali. Olha, já que eu tenho que ir, sou presidente da República, eu vou, pronto, acabou, deixa esse presidente aqui, novo presidente Alexandre de Moraes, que eu acho que é isso, entendeu? Né? Ali tem ele chama de corrupto, bandido, Lula de um lado, para ele, entendeu? Sabe, ali é apenas porque ele é questão de ser presidente da República. Se dependente dele, ele não estaria ali. Tenho certeza absoluta disso. Eu confesso, Luciano, professor, como jornalista do Impresso, ontem eu estava esperando que houvesse pelo menos uma aproximação entre os dois, o Lula e o Bolsonaro, que alguém tivesse feito uma foto. Né? Eu estou esperando a foto da capa, né? Fiquei esperando a foto da capa até a noite, mas de fato não deu para colocar no mesmo quadro ambos, hein? Ou troca de olhares, pelo menos, não teve isso. Daniel, você é um homem de fé, hein? Acabei de acreditar a esperança que você é um homem. morre, É né? verdade, você queria isso, mas não rolou, tá? Mas rolou, sabe o que, Daniel? Uma conversa ali, uma piadinha entre o presidente Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes. Pelo menos houve essa reciprocidade entre os dois, em um momento, professor, em que o ministro voltou a ter o assento ao lado do presidente. Pelo menos foi. Trocaram algumas palavras. Houve ali, né, uma situação um pouco Curioso mais leve. porque o Alexandre de Moraes é um dos grandes desafetos do Bolsonaro. A gente lembrou do 7 de setembro de 2021, aquela declaração pública dada pelo Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, chegou na Avenida Paulista, que disse que não mais obedeceria às ordens emanadas de Alexandre de Moraes. Ali que ampliou muito o clima e a briga entre ambos, né? E agora o Alexandre de Moraes virou presidente do TSE, que vai coordenar todo o processo eleitoral brasileiro. Obrigada, Daniel. Gente, olha, nós iríamos mostrar aqui como foi o primeiro dia de campanha de Lula, Bolsonaro, Simone Tebet e também Ciro Gomes, mas não vai dar tempo. Mas só queria terminar aqui com uma reflexão de que disse o ex-presidente Lula a Bolsonaro e a Michele em relação a essa guerra espiritual politizada que se tornou essa campanha, a primeira na história do Brasil. Lula disse que Bolsonaro seria um fariseu, professor. Ou seja, Daniel, a gente pode esperar que daqui para frente nós vamos ter de fato um embate aí político passando por esse campo mais espiritualizado. É uma política litúrgica. Lula diz que o presidente é um fariseu, a gente entende o quê? Que ele seria um hipócrita, porque foi palavras de Jesus em relação à conduta de cristãos que não eram tão cristãos assim na época ainda. Havia muitos embates em relação a esse campo da religiosidade, daquele que realmente o professor tinha ações cristãs, né? Ações que realmente envolver Jesus, Deus mas não vai ser diferente. Nós vamos ter uma campanha agitada pela religião. Como vai ser uma qualidade de excelência ética, quer dizer, então você pode ter certeza, é o bem contra o mal. A primeira o pensamento é exatamente esse. Citado a questão do demônio e tudo mais, né? Está muito esse plano espiritual, metafísico, essa eleição e vai muito para esse lado, né? Exatamente, é para esse lado e é o que a gente vai esperar. Olha, infelizmente a gente não vai ter tempo aqui para trazer então o primeiro dia dos principais presidenciáveis. E olha, já acabou o programa, viu, professor? Já acabou o programa. Rapidinho. Fiquem com Deus e até amanhã, se Ele permitir, viu? Obrigada pela sua audiência.